Será que você tem um masculino ferido dentro de você? Será que você rejeita o masculino e com isso rejeita o fluxo da vida? Tem dificuldades em receber e a sua vida não vai para frente? Será que tem a ver com o seu masculino ferido, a rejeição e exclusão do masculino? Vem entender sobre isso nesse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou a Edneia Romiti, terapeuta alternativa aqui do Espaço Online Recrise. Bom, vamos falar então de como o masculino e o feminino, quando o equilíbrio vai abrir caminhos para a vida fluir. Esse assunto te interessa, eu te convido a ficar aqui comigo. Já vai curtindo, compartilhando para que mais pessoas possam acessar. Se você não está inscrito, se inscreve aqui no canal. Se aparecer aí para você o hypar, por favor, faça isso que ajude a chegar a mais pessoas. Então vamos lá. No pensamento sistêmico, uma visão sistêmica que significa uma visão holística, a vida como um todo, nós não somos um. Sempre eu vi a vida dessa forma, né? Se as minhas situações estão interligadas a tudo e a todos. Então, quando nós aprendemos mais profundamente, entendemos que nada na nossa vida pode ser excluído. Na visão sistêmica, no pensamento sistêmico é assim. Então, o que acontece, né? Muitas vezes as mulheres, principalmente, excluem, rejeitam o masculino. E por quê? Por dor, por mágoa, por experiências difíceis com o masculino. Então, ele acaba sendo colocado de lado. Às vezes, não necessariamente com a pessoa, o homem masculino, mas dentro de si, na forma de se comportar e lidar com esse masculino. Doeu demais um relacionamento, então o que eu vou fazer? Eu tenho outro relacionamento, ou estou no relacionamento, mas eu excluo, né? Eu tô com reservas em relação a esse masculino. Às vezes isso vem já numa formatação que a gente já vem trazendo lá da nossa infância. Quando, por exemplo, o pai, os irmãos, o masculino que se viu na infância era agressivo, violento, vícios, né? Traições. Então, às vezes, a mulher vem trazendo essa mesma formatação, né? Porque, né, uma das queixas, as mulheres chegam, por que eu sempre sou traída? Por que no início era tão bom e agora é diferente? Ou por que tem vícios? Por que é assim? Então, qual era a formatação que você em criança viu com os homens, as mulheres, a sua mãe, o seu pai? Você vem trazendo essa formatação. Enquanto você não investiga isso, você continua repetindo esses padrões, né? Então, nessa postura, muitas vezes, imagina só, nós estamos aqui em 2025, imagina lá atrás o quanto mais eram brutos, mais violentos, né? E lá na época de patriarcado, embora nós não estamos mais lá, estamos aqui. Mas o quanto, se olharmos para trás, hoje o homem tem um pouco mais da educação, do limite, né? E vai ter sempre os excessos, como a gente vê hoje em dia também, tá? Mas com aquela maneira de ser, às vezes as mulheres, elas mantinham-se com os homens, mas havia uma exclusão, né? Excluindo esse masculino. E aí a criança vai pelos olhos da mãe, né? De como a mãe olha para esse masculino, como as mulheres olhavam para esse masculino, do grupo, do clã, e exclui. Às vezes até os próprios homens excluem, né? Então, o que acontece? É um preço muito alto quando o masculino é excluído para a mulher. Por quê? Porque tudo aquilo que nós excluímos, a lei da vida, ela não aceita a exclusão. Ela vai fazer de tudo para que não haja exclusão. Tem que integrar, todos têm que fazer parte. Então, a mulher substitui esse masculino. Aí o que acontece? Imagina, ela substitui, ela torna-se forte demais, né? Às vezes não estou falando na força física, mas estou falando na estrutura emocional,
né? Ela carrega pesos que não são dela, pesos emocionais, pesos de eu vou fazer isso, eu vou dar conta disso, eu vou ajeitar isso, né? Numa postura mais de comportar-se como substituindo o masculino, né? Então, o que que acontece depois? Ela vive cansada, tá sempre um alerta ali, né? Sempre julgando os homens, não consegue confiar neles, no masculino, né? Ao mesmo tempo, em alguns momentos, ela sente falta. Poxa, tô tão cansada, como seria bom se me ajudasse? Como seria bom se me desse segurança, se me protegesse, se me ajudasse, ou se eu tivesse a minha relação boa. Então, no fundo, ela sente a falta. Ela já sentia lá por causa dessa exclusão na infância, nas experiências, e continua sentindo. Mas como exclusão, eu vou ter que incluir. Então, eu substituo, fico como se fosse aí esse masculino que eu excluo, né? Então, a gente precisa entender que essa falta que se sente é porque, seja homem ou seja mulher, todos nós temos o masculino e o feminino, o yin e yang, né? Até mesmo os órgãos têm um que trabalha mais o frio, o quente, energeticamente pela medicina chinesa, né? E tudo mais. Então, é isso, tudo preciso, alto, baixo, o yin e yang está em tudo. Isso tudo faz parte. Então, a nossa energia, a forma de nos relacionarmos também, né? A hora que temos ser mais feminina, a hora que temos ser mais empoderadas, mais no masculino. Então, isso é importante. Por isso, a mulher sente falta. Então, o feminino, ele vem por onde, né? Como é que a gente chega a ser o feminino? O feminino vem pela nossa mãe. E aqui eu não estou falando de sexualidade, eu estou falando do feminino em si. Então, o feminino, ele vem da nossa mãe. A nossa mãe traz o que pra gente? A nutrição, o aconchego, o acolhimento, a estrutura emocional. Ah, mas a minha mãe não me deu. Ah, mas a minha mãe foi... Não é nesse contexto. No sentido de que sim, a mãe gerou no ventre, tá nutrindo com o seu próprio corpo, com o seu próprio alimento, deu a vida, dá mamar, né? Cuidou da estrutura emocional, mesmo que possa não ter sido boa como precisava que fosse, né? Mas é o vínculo maior que a gente tem, né? Se a gente vai para uma psicóloga, uma terapeuta, a gente vai sempre ter o quê? O maior problema é as nossas mães sempre, né? Então, por causa do vínculo, do contato, essa nutrição, esse aconchego, mesmo que não tenha sido como deveria ser ou gostaria de ser, que a criança interior gostaria que fosse. Então, a mãe é esse servir, né? Então, ali a gente aprende o feminino. E o masculino vem, obviamente, pelo nosso pai. Então, se o feminino vem da mãe, vem da nossa avó, bisavó, trisavó, tataravó, as tias, todos os ancestrais femininos, né? O masculino vem do nosso pai, né? É com ele que a gente aprende o que é o masculino, né? Onde está o masculino? É no pai. O pai é o primeiro contato do masculino. Então, a gente entende pelos olhos de quem? Da mãe. Porque quando a gente é criança, o que a gente sabe como é o pai? A gente vai pelo que a mãe nos diz. Ah, o pai é isso, o pai é aquilo, né? Então, a gente vai indo pelos olhar da nossa mãe, tá? E aí, a gente conhece, entende o masculino, que é o nosso pai. Então, do pai vem todos os ancestrais masculinos, o vô, bisavô, trisavô, tataravô, tios, né? E aí tem os irmãos também, enfim, todo o ancestrais masculino. E o pai é aquele que garante o quê? O movimento. Se a mãe gerou a nutrição, cuida ela aqui, o pai faz o quê? O pai é o que vai para fora, né? O pai é que faz o movimento. Eu vou lá trabalhar, vou trazer o dinheiro, vou trazer a segurança, vou trazer o sustento, muitas vezes para manter aqui a mãe cuidando dos filhos e ajeitando, né? Então o pai é que tem aquela ousadia, aquela coragem, a força, né? A força de ir para o fluxo da vida adiante, o progresso e manter aquilo que a mãe aqui está estruturando, né? Então por isso que às vezes a gente diz assim,
Às vezes, quando tá só o pai em casa, por exemplo, né? Ai, cadê a mãe? Cadê a mãe? Porque a mãe é aquela estrutura da nutrição, da comunicação, né? Aqui é, na casa. O pai é aquilo fora. Então, quando ele chega, ele não tem o mesmo contexto, né? Claro, todos nós temos o yin e yang. Então, sim, tem pais que agem mais desse jeito também. Mas na estrutura feminino e masculino é assim, né? Então, o pai leva adiante. Então, muitas vezes as mulheres são com dificuldades no fluxo financeiro, então não flui, a vida não vai para frente, mas não, você tem a coragem, você tem a ousadia, você tem o movimento. Ah, eu faço, mas não vai. Ah, mas eu sei fazer, eu consigo fazer as coisas, eu sei, mas o problema é que não vai para frente. Quem não vai para frente? Falta do masculino. Como que está aí esse masculino? Está excluído? Está ok? Né? Senão o fluxo não acontece, aí a mulher fica parada, não avança, né? A pessoa fica parada. Então, para a gente avançar, né? Às vezes tem que ter muito esforço quando esse masculino está excluído e pouco resultado, né? Então, o que acontece? Quando esse masculino dentro da mulher é ferido, a mulher tem o quê? Uma relação complicada também com os homens, né? Ou ela nunca está satisfeita, nunca é o cara certo, ou ele trai, né? Traz esse reflexo, como eu falei, de como foi esse masculino que ela veio aprendendo até aqui. Essa formatação. Mas sempre assim, eu quero diferente. Mas tem que sair dessa formatação, tem que incluir, reconhecer esse masculino através do pai, incluir o pai, incluir a mãe, trabalhar isso, né? Para que saia desses padrões e crie seu novo eu, seu renascer aí nesse novo modelo de olhar, então, para o seu feminino, para o seu masculino, para você na vida, em como você vai caminhar para a vida, então, né? E isso é o que eu trabalho muito aí no curso online para mulheres, jornada de autoconhecimento, crescimento pessoal através do pensamento sistêmico, que é para sair dessa dependência emocional, que abrange um todo aí da vida, né? Em todas as áreas, em todos os aspectos. Você vai poder conferir na descrição do vídeo. Então, muitas vezes esse desequilíbrio, né? Como eu disse, vem de padrões familiares, como o masculino é visto lá, como eu estava falando. Quais são as dificuldades que a mulher pode encontrar, ou que uma pessoa que excluiu esse masculino encontra na sua vida, né? Então, dificuldades de confiar, medo de se entregar em um relacionamento, né? Então, eu não consigo confiar, não consigo me entregar na relação. Confio desconfiando, já viu essa frase? Sempre tá esperando o quê? Vai me trair daqui a pouco, vai me abandonar daqui a pouco, né? Ou sempre abandonada, sempre atraída. Não, eu confio, mas sou traída, né? Então é o padrão que vem, a formatação que vem dessa exclusão do masculino. Uma baixa estima, então a mulher sente assim, eu estou substituindo essa força masculina que me faltou. Eu sinto falta, mas eu fico substituindo. Então eu tenho uma sensação de não ser bom o suficiente. Eu preciso de validação externa, né? Porque o homem, né, você já viu, tem até uns memes que fazem, né, a mulher, ela faz as coisas, que é aquela nutrição, aquele servir aqui e ali, o multitarefas, né, ela faz e pronto, ela não fica dizendo, viu, homem, né, eu fiz isso, viu, eu fiz aquilo, né, querendo validação. Mas quando o homem faz, ele diz, ó, eu fiz isso, tu viu, ele precisa da validação. Então, quando a mulher tá com esse masculino ferido, esse masculino excluído, ela também precisa muito dessa validação. Se ela não tem, ela sente a falta do quê? A falta do pai, a falta do masculino, né? Então tem que trabalhar esse masculino. A dificuldade aí de receber, né? Não receber ajuda, não receber dinheiro, presentes, apoio, trabalho. Aí ela se sente indigna, mas é difícil receber, ela sabe mais dar, fazer, né? Mas receber não quer muito, né? E aí, como se negasse, não quer receber, né? Então aí tem uma dificuldade. O excesso de controle, quero controlar tudo, carrego tudo, faço tudo sozinha, né? Não quero receber ajuda, eu dou conta.
controlando demais. Por quê? Porque o homem, a energia do masculino é aquilo, né? A mulher tá fazendo as coisas, o homem tá fazendo com que esse alicerce dê conta, né? Às vezes a gente acha que é uma forma de controle até, né? Porque é o papel do masculino isso, né? Quando ele tá equilibrado, ok, né? Mas tem isso, então a mulher às vezes fica, né, ela nesse controle exagerado. Relacionamentos disfuncionais, atrai aí parceiros abusivos ou ausentes, evita os vínculos porque tem medo da dor, né? Então fica, já vi muitas mulheres que chegam, eu só me relaciono com homens casados, né? Então, como é que fica se a pessoa só se relaciona? Por quê? Porque ela tem medo da dor, do vínculo, então o homem casado não vai soltar a esposa, né? Então, é um relacionamento bem disfuncional. E aí ela sente aquele vazio, aquela falta que nunca completa. Tem que trabalhar esse masculino ferido, essa exclusão, reconhecer, incluir esse masculino, né? Vem trabalhar aí na jornada online das mulheres, tá bom? A repressão emocional, fica com raiva, tristeza, vulnerabilidade, mas coloca uma armadura de uma força, né? Desconexão da intuição, não consegue, eu não meditar, imagina, né? Então, ao mesmo tempo que ela quer ir para um lado extremo, como ela excluiu esse masculino e se tornar um pouco mais essa energia masculina, ela exclui, né, um pouco também esse feminino, porque aí ela não tem espaço muito para querer ouvir a intuição, para a sabedoria interior, né? Não consegue relaxar, descansar, tudo é muito mais pesado, mais difícil, mas não consegue seguir em frente. O que pode causar o masculino ferido e essa exclusão? Já falamos um pouco, mas vamos entender um pouco mais. Mas antes quero te convidar, se você não curtiu ainda o vídeo, curta, compartilha, se inscreva aqui no canal. Também quero falar um pouquinho aqui dos atendimentos, cursos, e-books aqui do Espaço Recrisse, disponíveis para você viver uma vida cada vez melhor, né? Então, aqui na descrição do vídeo você vai poder acessar, né, e ver os links, saber mais, trabalhar essas questões internas, criança ferida, síndromes da boazinha, salvadora, impostora, as feridas emocionais, a adultecer, tornar-se uma pessoa adulta, que lida melhor com as suas frustrações, com a vida, que tem propósito, né, que está bem integrado dentro de você, com mãe, com pai, com ancestrais, com a criança, com o adolescente, com o adulto que você na jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal através do pensamento sistêmico, para sair da dependência emocional de energias tóxicas. Um curso fabuloso online, tá? Com oferta nessa data que eu estou fazendo esse vídeo aqui, tá? Então, clica aí, se inscreva para começar agora mesmo. Chegar lá no fim do ano, você já está assim muito bem para poder dar os limites, receber os limites, para estar bem com a sua vida fluindo para o seu melhor. Também tem o curso de formação de operadores da mesa radiônica Recrisse, um curso para você que trabalhar a sua energia, que quer cuidar melhor da sua energia, né? O seu campo energético, limpar bloqueios, trazer melhores energias para que a sua vida flua, suas metas, objetivos melhor. Então, vou te ensinar a operar a mesa radiônica Recrisse, aprender a fazer para trabalhar você mesmo e ainda pode atender outras pessoas também, se tornando um profissional aí que atende outras pessoas e ajuda as outras pessoas, limpando os bloqueios delas, trazendo melhores energias aí. Então, esse curso é fabuloso, do passo a passo, do zero ao avançado. O melhor curso aí que os meus alunos têm dito, assim, como está fabuloso. Então, se inscreva aí, tá na descrição desse vídeo também. O link para você se inscrever. Também quer realizar o tratamento da mesa radiônica, também realizo online à distância, tá? Veja aí na descrição para limpar seus bloqueios, trazer melhores energias, acelerar suas metas. Tratamento da mesa radiônica quântica. Na descrição do vídeo, o link de inscrição para você saber mais e tudo, entre em contato. Também tem o e-book Orações Poderosas para a Prosperidade. Você se alinhar energeticamente com o seu eu interior, com essas energias certas da prosperidade, da espiritualidade, do seu eu superior, estar no seu lugar de prosperidade,
com energia ancestral e assim manifestar prosperidade. Orações maravilhosas que vão fazer a diferença. Te ensino como você fazer essas orações, de maneira que você vai estar realizando, escolhendo a sua maneira, o jeito que eu ensino lá no e-book. Então, que está também em oferta, aproveita agora e já adquire esse book. E outros atendimentos, apometria, tiragem de tarô, constelação familiar, muito mais na descrição desse vídeo, tá bom? Então, o que pode causar esse exclusão do masculino, né? Quais os sintomas na mulher, esse masculino ferido, nós já vimos falando. Então, veja bem, padrões familiares disfuncionais. Quando o masculino, na infância, né, você adulta vê que é violento, viciado, ausente, então a filha passa a olhar para esse masculino com os olhos da ferida, da mãe, né, da forma como a mãe, o feminino olhou. Se você é mulher, você passa a olhar assim. Se você é um menino, você vai olhar com os olhos de como o pai olha, né, o masculino. Então, às vezes você se torna também, não quer ser assim e se torna assim, né? Então, experiências traumáticas, né, abusos, violências, então às vezes gera uma couraça de proteção aí, excluindo esse masculino, né? Pressões sociais que exaltam assim a independência, a racionalidade, fazem com que a mulher queira se afastar da essência feminina. Ausência de modelos saudáveis como referência, então vê que todo homem não presta, não serve, todo masculino, vamos dizer assim, não é bom. Então, qual é o caminho de cura, né? Que caminho eu escolho para a minha cura, né? Como eu faço, né? Então, o processo para a cura, ele não é uma coisa às vezes tão rápida, ele tem um processo para cada pessoa, né? Mas é um processo de um mergulho interior. Às vezes as pessoas dizem assim, em uma hora eu resolvo isso, não é uma hora. É um processo de você ter autoconhecimento, o processo de sair, o caminho de cura para você verificar se você tem um masculino ferido, se você tem um feminino ferido, como está você na sua vida em relação ao feminino, masculino, a sua vida. Ele é um caminho de autoconhecimento, eu me conhecer dentro desse processo, eu entender o que está acontecendo, se eu estou equilibrada, se eu não estou, é olhar para as minhas sombras, olhar para as minhas dores, que no fundo é o que a gente não quer fazer. Às vezes a gente só faz isso quando está doendo muito, que foi isso que aconteceu comigo, né? Quando estava doendo muito, 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 todas as vezes, né? Eu acho que a maioria é assim, eu precisei olhar para isso. Eu precisei olhar profundamente quando eu já não aguentava mais, estava exausta, exaurida, tentando ser forte, 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 né? E ainda eu tinha perdido meu pai lá em 2021, janeiro de 2021. E aí, com a perda do meu pai, então, aumentou tudo isso, né? Eu lembro que no velório dele eu não chorei, né? Eu disse, o que aconteceu comigo? Porque a gente substitui, né? Ficar fortuna aí, né? O masculino. E depois, aí eu chorei tudo que eu não podia mais, né? Tudo que eu não tinha chorado. Mas num processo que eu precisei entrar e mergulhar para dentro de mim. Mas não foi só pela morte, né? E teve outras situações, acontecimentos que desencadearam eu precisar olhar para mim. Precisar olhar para as minhas feridas emocionais, precisar mergulhar. Eu não quero mais ficar assim, eu quero me reconstruir, né? Então, olhando e renascer de novo, né? Então, eu tenho como ajudar você a sair disso através desse curso, principalmente a jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal para sair da dependência emocional, é fantástico para isso. Tá muito mais projetado para mulheres, mas se tiver algum homem que tem interesse, é um curso online, tudo bem, não tem problema, tá? Vai atender as suas necessidades também. Então, reconhecer aí, né, que não existe reconhecer que a exclusão que houve, né, olhar para isso e acolher tudo isso no coração, trabalhar, deixar de lutar contra tudo aquilo que é masculino, porque fica nessa luta, se cansa e o fluxo da vida estagna, você tem tudo para ir e não flui, né? Então, permitir, confiar, relaxar, receber, honrar o pai, o masculino, os
ancestrais. E às vezes aqui nessa honra é difícil. Por que é difícil? Porque às vezes se tem algum machucado, se tem alguma coisa mal resolvida, né? Então como que eu vou honrar alguém que me machucou, né? Então isso é uma fala de muitas mulheres dizem, né? Então por isso que tem que começar de uma outra parte trabalhando para chegar até a parte aqui do masculino, do feminino, tá? Porque aí, quando você honra o masculino, como você reconhece, traz essa força que está em você, ó, a gente é 50% nosso pai, 50% a nossa mãe, a força feminina e masculina, tudo a carga ancestral. Então a gente tem que trazer essa carga curada, a força, não as dores para a nossa vida, não a formatação que veio lá, mas a formatação nova que a gente quer criar. Mas não adianta eu conscientemente pensar, eu quero assim e agora eu vou. Talvez você já tenha tentado bastante, né? E viu que não adianta. Por mais conhecimentos, habilidades, competências que você tenha, ou por mais que você queira, ou por mais força que você coloque, ou estudos que você tenha, não funciona assim, porque você é um indivíduo, uma pessoa, uma mulher, né? Um homem. Então, o que é preciso? Eu preciso olhar para tudo que eu tô ligada, a esses que estão atrás de mim, pai, mãe, ancestrais, família, que eu estou refletindo aqui esses sintomas e que eu, por mais que eu tenha toda a potência para melhorar, não estou melhorando. Por isso que às vezes não é um caminho rápido, é um processo de cada um tem o seu processo. Então, nesse curso são 3 anos, você vai aprendendo, vai trabalhando, não quer dizer que você vai ficar os 3 anos assim, pode ser que menos tempo, mas é preciso se trabalhar, é isso que eu quero dizer. Que hoje a gente está acostumado com, eu vou pedir uma pizza, 15 minutos é muito tempo, eu quero rápido, né? Então, é um processo de eu olhar e me trabalhar. Por isso que eu diria, comece agora, para que chegue esse final de ano e você diga, uau, eu estou na minha versão realmente como eu quero. A gente vai ser sempre os sinais de alerta, mas a gente vai estar se regulando, se equilibrando aí, tá? Então, reconectar com o feminino, com a intuição, com a nutrição, a amorosidade, sem perder a força do masculino que protege, que guia, isso é importante. Então, quando é esse equilíbrio entre que a mulher tem entre o feminino, o masculino, o homem também, ele volta a fluir, os relacionamentos melhoram, a sua relação com o seu corpo, com a comida, com tudo que você, com a saúde, com o trabalho, com o dinheiro, com o fluxo do fluir, flui melhor, porque aí a mulher, o feminino é aquilo que você faz, que age aqui, o masculino é aquilo que dá força, que impulsiona para sustentar que isso que você faz flua. Vai acontecendo, né? Então, você vai estar num propósito melhor na sua vida. Então, integrar o masculino e o feminino é essencial, né? Olhar para o pai, para a mãe, para a criança, olhar para tudo, para a história sem julgar, sem carregar. Às vezes não é fácil no início, por isso que depende de cada um. Tem destinos de pessoas que são muito difíceis, mas vai vivendo e acha que está condenada a viver nas dificuldades. E às vezes é só uma questão de a gente olhar, curar, elaborar, ressignificar, integrar, honrar, sair do peso e ir para a leveza, sair do peso, ir para a leveza, para criar uma nova formatação, sair daquele velho eu para o novo eu, um renascer, uma nova identidade de você, né? Então, quando isso melhora as relações, a prosperidade, a autoestima, o fluxo da vida, a força de seguir adiante, né? Então, eu te convido você a ingressar nesse curso Jornada Online de Autoconhecimento, Crescimento Pessoal, para sair dessa dependência emocional que está na descrição desse vídeo, ou em qualquer outro atendimento que você queira no momento também, ou os outros cursos, mas esse é muito mais específico para você trabalhar essas questões aqui que eu estou falando nesse vídeo, tá bom? Então, é isso. Você gostou desse vídeo? Tem alguma dúvida? Deixa aí nos comentários, se inscreva no canal, compartilhe e foi um prazer estar aqui com você. Um abraço de boas vibrações, até mais!